Fala amigos investidores, aqui é Herdes Vanzeler do canal Investindo Certo. Neste vídeo eu vou te mostrar na prática as 3 ações que eu tenho na minha carteira e que eu acredito serem boas para o longo prazo. Além de mostrar as ações que eu acredito serem boas para o longo prazo, essa parte de começar uma carteira de investimentos também vai servir para você que é completamente iniciante na Bolsa de Valores e pretende investir, mas não sabe como fazer. Seja por medo de perder dinheiro ou talvez pense que investir é só para especialistas no assunto. Atualmente existe uma rivalidade de perfis entre investidores. No primeiro perfil, existem aqueles investidores que compram ações com foco nos dividendos e seguram para o longo prazo na intenção de aumentar o seu patrimônio depois de alguns anos. O segundo perfil são aqueles que fazem o rebalanceamento vendendo aquelas ações que já alcançaram um percentual de valor de mercado bem mais elevado, eles vendem e depois recompram esses ou outros ativos na baixa. Mas tudo isso deve ser bem confuso para quem está chegando agora e deseja iniciar, porém precisa de informações simples de como começar a investir em ações. Veja bem, não há problema nenhum se você está começando do zero e ainda é leigo no assunto, pois todo e qualquer investidor, incluindo a mim, começou de alguma forma a investir em ações. E no meu caso, eu comecei pequeno mesmo. E com toda certeza ninguém nasceu sabendo sobre investimentos. Tudo é questão de prática e busca de aprendizado. Alguns começaram com muito capital e outros com pouco, poupando dinheiro do próprio salário ou do negócio. A Bolsa de Valores está acessível e disponível a todas as pessoas físicas no Brasil. Com uma simples conta em uma corretora listada e certificada no site da B3 na internet, após você se cadastrar, já pode começar a investir e montar a sua carteira de ações. Antes de eu te mostrar um exemplo simples e prático do meu modelo de carteira de investimentos, eu já te antecipo que isso não é nenhuma recomendação de investimentos, ok? E te peço que jamais copie essa carteira, pois ela está baseada no meu perfil como investidor. Então, vem comigo. Ok, amigos investidores, vamos para a apresentação das 3 empresas que eu acredito serem boas para investimentos de longo prazo. Só lembrando que eu não estou colocando na ordem de melhor empresa, mas vou começar a fazer a apresentação iniciando pelas características e depois os resultados de cada empresa nesse primeiro trimestre de 2020. Algumas empresas têm uma breve característica também histórica e depois o lucro líquido com receita líquida, que representam aí os resultados do primeiro trimestre. Então vamos começar aqui com a primeira empresa, que é a WEG SA, com o código WEGE3, é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, com um percentual de receita líquida advindas de suas atividades industriais e exportações, sendo aí que 51% de sua receita vem de equipamentos industriais, 35% do setor de energia, 9% de motores e compressores e 5% de tintas e vernizes. É uma fabricante multinacional que não para de crescer, apresentando resultados fantásticos aqui no primeiro trimestre de 2020, com uma relação de dívida bruta sobre patrimônio líquido abaixo de 0,5, ou seja, 0,2, a dívida em 2,4 bilhões, com patrimônio líquido acima de 9 bilhões de reais. Lucro líquido dos últimos 3 meses em 440 milhões de reais, lucro líquido dos últimos 12 meses acima de 1 bilhão, chegando próximo de 2 bilhões de reais, uma receita líquida de 3,7 bilhões dos últimos 3 meses e dos últimos 12 meses acima de 14 bilhões de reais. Outros indicadores aqui do primeiro trimestre, como o PL em 46,94, lucro por ação 0,83, então como ela cresce bastante na valorização, ela mantém aí seu dividend yield de 1%, com uma relação EV/EBITDA dentro do recomendado, que a gente sempre fala aqui de 20 a 30, a margem líquida regular, é claro que quanto maior a margem líquida, melhor para o investidor, porque traz sustentabilidade dentro de qualquer empresa no mercado, e o ROI sempre acima de 10%, aqui a WEG está apresentando 18,1%. A segunda empresa aqui que nós apresentamos é a Renner, com o código LREN3, é a maior varejista de moda do Brasil em faturamento, e está presente em 5 regiões do país, com 20 marcas próprias, mais de 32 milhões de cartões de créditos emitidos, possui 4 centros de distribuição automatizadas,
603 lojas, estando aí bem diversificado aí por regiões no Brasil, sendo 380 lojas pertencentes à própria Renner mesmo. Vamos para os resultados aqui do primeiro trimestre de 2020 da Renner. Ela mantém uma relação de dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,3, dívida bruta acima de 1 bilhão e 645 milhões, patrimônio líquido acima de 4 bilhões, chegando perto de 5 bilhões de reais, apresentou um lucro líquido dos últimos 3 meses de 513 milhões de reais e dos últimos 12 meses acima de 1 bilhão de reais. Receita líquida dos últimos 3 meses de 3,17 bilhões e dos últimos 12 meses acima de 9,5 bilhões de reais. Outros indicadores aqui da Renner do primeiro trimestre de 2020 é o PL de 24,11, na minha opinião não está muito alto, lucro por ação 1,38, mantém um dividend yield aí de 1,0%, devido a apresentar fortes valorizações aí mesmo fechando as suas lojas nessa epidemia. Mas se for olhar, praticamente todas as empresas fazem isso. Quando aumenta a valorização, diminui o dividend yield ou mantém o dividend yield, mas daí a grande importância de olhar para o longo prazo, quando focamos aí em dividendos e juros sobre capital próprio. A relação EV/EBITDA aqui da Renner está bem baixo. Isso é um fator muito importante porque nos mostra que a empresa está subavaliada em relação aos recursos que ela está gerando, que são os lucros operacionais aqui, que é o EBITDA. Margem líquida, como a gente sempre fala, quanto maior, melhor. Da Renner em 25,4% e o ROI acima de 10%, ou seja, 23,4%. Agora vamos para os resultados aí do primeiro trimestre. Bradesco, com código BBDC4. Bradesco é um dos maiores bancos do setor privado no Brasil, na sua totalidade de ativos e líder no mercado de seguros. A sua carteira de crédito, que são empréstimos aos clientes, apresentou uma alta de 17%. Na venda de seguros, previdência e capitalização, uma queda de 23,4%. Mas esse não é o principal motivo das últimas quedas aí do Bradesco. Pode ficar tranquilo, eu vou falar disso no próximo slide. Os serviços oferecidos aos clientes pelo Bradesco são cartões de créditos, manutenção de contas, corretagens, custódia e taxas de administração de fundos, que apresentou nesse primeiro trimestre uma alta de 2,6%. Agora vamos para os motivos e resultados aqui do Bradesco, o porquê dessas últimas quedas aí no Ibovespa. O Bradesco nesse primeiro trimestre obteve uma queda de 39,8% negativo comparado ao primeiro trimestre de 2019. Esse resultado é devido principalmente ao PDD. Se você não sabe o que é PDD, são aqueles cálculos feitos pelos grandes bancos de devedores que possam ficar inadimplentes. Por isso se chama provisão de devedores duvidosos. No primeiro trimestre de 2019, esse PDD foi de 3,6 bilhões de reais. E agora, nesse primeiro trimestre de 2020, teve um aumento desse PDD para 6,7 bilhões de reais. No entanto, a notícia boa do Bradesco é que a sua dívida bruta permanece em zero, detendo aí um patrimônio líquido acima de 129 bilhões de reais. Os resultados de intermediação financeira, tanto dos últimos 3 meses como dos últimos 12 meses, não foram plausíveis, apresentaram resultados negativos de 27,3 bilhões de reais nos últimos 3 meses e dos últimos 12 meses acima de 2,1 bilhões de reais. No entanto, o lucro líquido dos últimos 3 e 12 meses foram positivos, acima de 3,3 bilhões e 20,1 bilhões simultaneamente. Quando olhamos para os grandes bancos, não podemos deixar de falar do índice Basileia. O Bradesco apresentou aqui uma alta de 13,9%. Para quem não sabe o que é índice Basileia, é a medida do quanto um banco pode se endividar ou se alavancar no mercado. Outros fatores aqui do BBDC4 são os PL, lucro por ação, dividend yield e ROI. Apresentando um PL aqui bem baixo devido à pandemia, acredito. Lucro por ação 2,27, um dividend yield fantástico de 10,6% e o ROI sempre acima de 10%, 15,5%. Essas foram as 3 empresas onde eu faço os meus aportes mensais e acredito serem boas para investimentos de longo prazo. Se você investe em alguma dessas ações, VEG, Renner ou Bradesco, deixe seu comentário e sua opinião logo abaixo do vídeo. Deixe também seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas no Brasil a investir na Bolsa de Valores com a mentalidade de longo prazo. Aqui é Herdes Vanzeler do canal Investindo Certo. Forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.